¿Cuál? ¿Cuál está? ¿Cuál está tirando? ¿Por donde están en el poste o en el árbol? En el árbol y en el poste, güey. Con ropa blanco. Camisa blanco. En el poste. Ya lo vi. Es el del árbol, el de camisa blanca, cuidado. Mira, tiene más balas. Él tiene más. Ahorita. Na noite do dia 27 para 28 de outubro de 2006, às 3h30 da madrugada na Espanha, 11h30 da noite no Brasil e 8h30 da noite no México, o meu telefone tocou. Era um amigo ligando do Brasil. Chorando, ele me disse que umas horas antes tinham assassinado o Brad. Com a câmera na mão, filmando a rebelião popular em Oaxaca, no México. Os paramilitares, que assassinaram ele com um tiro de fuzil no peito, estavam tentando reverter o processo de revolução social que estava acontecendo lá. 5 meses antes, o povo tomou a cidade, expulsou os políticos e a polícia e declarou o autogoverno, através da APO, Assembleia Popular dos Povos de Oaxaca. Mas aí eu tô me adiantando na história, porque naquele momento, falando no telefone, eu fiquei sem saber o que dizer. O que dá para falar da morte tão inesperada de um amigo? Esse filme nasce da dificuldade de saber o que dizer e da extrema necessidade de dizer alguma coisa. Passei vários dias com a cabeça confusa, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, mas uma ideia sempre voltava. Podia ter sido eu. Poderia ter sido a gente, né? Poderia ter sido eu, poderia ter sido o Miguel, poderia ter sido qualquer pessoa. Porque a gente se expõe e a gente está na luta cotidianamente e está propenso a sofrer isso também. Então a gente se põe no lugar dele. Ele é a gente ali. Então o Brad está lá, não é só o Brad. O Diego está lá, não é só o Diego. O Miguel está lá, não é só o Miguel, sabe? Quem está lá somos nós também, né? Que acreditamos nessa luta e estamos ali. Ele morreu com a câmera na mão, sabe? Aquela câmera ali estava representando a gente. Não a gente aí de Dimi, da gente que está lutando por um mundo diferente, né, cara? Eu conheci o Brad nesse dia aí, em maio de 2001, quando passei um mês na sede do CMI de Nova York. Era um apartamento doado por um coletivo tech lá de Nova York. E aí a gente acabava ficando também, tipo, um lugar pra galera ficar, dormir e tudo mais. Era um espaço aberto para isso. E praticamente o Brad morava lá e ajudava a gente, acolhia a galera que chegava, ajudava a galera se virar em Nova York. Eu me lembro particularmente das comilanças de sushi grátis e da bicicleta que a gente achou no lixo, em plena Times Square. O Brad estava envolvido em uma infinidade de coletivos, fazendo os mais variados tipos de agitação. Então ele sempre sabia de alguma coisa acontecendo em algum lugar da cidade. Assim eu pude conhecer uma Nova York rebelde underground que eu nem imaginava, e da qual o Brad era um anônimo e por isso mesmo legítimo representante.
essa galera que pratica esse ativismo tem essa cultura de estar reciclando comida, de estar também reciclando bike antiga, usar transporte alternativo, né, a bicicleta, tem toda essa prática. E aí isso ajudava bastante, tipo, a galera de fora que chegava lá e não tinha recurso, não tinha grana, não tinha como se virar. Então, tipo, essa prática do dia a dia que eles passavam pra gente ajudava pra caramba. A gente tá lá na cidade, eu consegui ficar, tipo, 2 meses em Nova York com $15 no bolso. Esse mês que eu passei lá, me fez ver o nosso próprio movimento de outra maneira. É claro que a gente já se falava pelas listas de e-mail, pelas salas de RC. Mas conhecer as caras por trás dos nicks, ver o dia a dia mesmo deles, como é que eles fazem as coisas, como é que resolvem os problemas, poder ajudar nas tarefas cotidianas, sei lá, distribuir um jornal, ajudar a organizar uma mostra de vídeo. Nesse mês que eu passei lá, eu senti que a gente realmente é parte de uma grande rede. Isso, e além disso, assim, quando eu tava lá, essa porcaria desse cara que tá filmando também tava lá, ele tinha feito o primeiro vídeo do CMI Brasil, que era o A20, que era tipo o vídeo que a gente tinha feito na manifestação, que meio que também foi a grande explosão do CMI no Brasil, assim. E eu peguei uma cópia desse vídeo, o Miguel voltou pro Brasil, sei lá pra onde que ele foi, e o Brad me ensinou a fazer um bilhete de ônibus. Espero que isso depois não dê problema, mas enfim. O Brad me ensinou a falsificar um bilhete que vale por 3 meses. Isso era excelente, assim, porque tipo, eu pegava esse bilhete e fui em turnê com o vídeo. 3 meses em turnê com vídeo. We were roommates, so we would argue about little things like who's going to wash the dishes, or hey, it's your turn, or hey, you drank too much beer yesterday, or, you know, these stupid little things you make dumb arguments over, you know. But we loved each other, and we always cared about each other. And you know, one time at a protest, these cops were running after us, and I lent him my bike for that protest, and I saw the cops take him and the bike, and I was like, oh, my bike, and Brad's like, what about me? I was like, but he was like, run, you can still get away. And I tried to run, but I didn't run fast enough, and the cops got me, so we were both arrested that day. And Brad's like, see, I told you to quit smoking cigarettes, then you could have run faster. And I was like, I know, I'm sorry. And this is from when we were tree sitting out in Oregon. This was 1998, it's so long, but this is how we would climb these big trees and everything. O Brad era um desses caras que leva o conceito de ação direta para a vida cotidiana. Se é para proteger uma floresta com árvores imensas e super antigas, sobe em cima de uma delas e fica morando lá. It's a natural reaction. When you see these forests, you want to protect them. When you see these forests cut down, you know, you want to never see that again. That's the way it makes you feel. When you see these, you know, when you count those rings and you know that tree has been there, 453 years, you know. How old do you think that tree is? How old are you? And obviously, you know, everyone can't live in an old-growth forest. And that's not what this struggle is about. This is about protecting the last wild places because they act as inspirations. They act as a charging point. And we need to look forward into the future and start thinking about future generations. People need to take action now. E o Brad estava sempre disposto para a ação. Outro exemplo é esse aí, quando vieram despejar e demolir o prédio ocupado onde ele morava. A demolição começou com as coisas e os bichos de estimação dos moradores ainda dentro do prédio, mas teve que parar, porque o Brad apareceu lá em cima no terraço. Tentando contar essa espécie de história do Brad, eu tô me tocando que de alguma maneira
essa também é uma história desse nosso movimento de movimentos que a mídia corporativa cisma de chamar de antiglobalização. You know, a lot of people have criticisms about the globalization, and I think what we're really critical about is the globalization of capital, the globalization of corporate power. But what we all want as a movement is globalization of people and of justice, and that we can communicate with each other and realize our diversities, flourish in our diversities, and work together. Eu dizia que é também um pouco uma história do nosso movimento, porque foi justamente a partir desses princípios de respeito à diversidade e à autonomia dos outros, da horizontalidade na forma de decidir as coisas, da atitude tranquila de quem sabe que tem a razão e faz desobediência civil, e da disposição para a ação direta, que se formou essa grande rede de grupos de afinidade que fez Seattle ficar famosa como princípio do movimento. Claro que o Brad estava lá. Like after Seattle, I would tell people, I'm just like, history won't forgive us if we don't do this now. I'd say like, don't you understand? Like, we can't just sit on our hands on this one. Like, we have to go. We have to do this. We have to create an uprising. You know, if we can't do it today, then like, when are we gonna do it? You know. Seattle was a major turning point, but it wasn't, by no way was it the beginning in any way, I think. I think a lot of people who were inspired enough to go to Seattle and take direct action and join our friends in the street were also inspired by the Zapatista revolt in the jungles of Chiapas. And were inspired by a growing resistance throughout Europe and the global South. Essas imagens de Seattle são do primeiro vídeo do CMI. Naquela época eu nem sabia o que era isso, mas uns amigos tinham a fita e me pediram para legendar ela em português. Me chamou muito a atenção que quando toda a mídia corporativa estava saindo, tinha algumas câmeras indo para a linha de frente. I think what was most important about Seattle was the direct action. We took to the streets and we stopped the delegates physically. And we shut their meeting down. That's what it's about. That's what people are fed up with it. They understand it. People really came to Seattle because they were afraid of environmental disaster at the hands of multinational corporations. Since that time, there's been an incredible surge, uprisings all over the world to protect wild places, to protect human rights, to protect all our lives, to protect life itself, and to stop this machine from chewing up our souls. And to free ourselves.